E aí, YouTube, me diga, o que poderia dar errado em um toboágua? Eles são bem mais lentos e fechados do que montanhas russas, mas geralmente podem acontecer coisas como ficar preso, sabe, na escuridão, e até mesmo ser jogado contra alguém 3 vezes maior que você. Já passei por isso antes. E como poderia esquecer de cair da borda? Mas ei, ainda é uma ótima diversão. Basta ignorar os ossos quebrados, os possíveis monstros vivendo nos tubos e também o cara gordo com quem você colidiu. Por isso, hoje vamos te contar sobre 10 toboáguas que você não precisa mais se preocupar em descer. Número 10. Siamese Slide. Apesar do nome sujo que esse nome possa ter, o Calypso Water Park, em Ottawa, Canadá, foi atingido com 20 acusações em 2015 devido a questões de segurança. 9 foram retiradas durante o julgamento, restando 11 acusações. O Calypso Water Park foi considerado culpado de 6 dessas acusações, que principalmente diziam respeito a um toboágua particularmente perigoso chamado Siamese Slide. Agora, veja como esse toboágua funcionava. Os pilotos nos Siamese desciam em trenós em tubos, e esses tubos mudavam com bastante frequência, deixando várias pessoas feridas. Uma pessoa quebrou a vértebra em 2 lugares no passeio, outra quebrou a clavícula. Quando essas lesões ocorreram, o parque aquático deixou de relatar os incidentes ou fechar o toboágua. Garoto, o que é isso? Você tem a clavícula quebrada? Não sinto meu rosto. Ei, ande logo. Moleque, aqui está um pirulito. E você, o que aconteceu? Eu quebrei as 2 pernas. Sim, ande logo. Número 9, Aquasphere. Agora, esse nome soa menos sujo e mais como um movimento Pokémon. O Aquasphere faz parte do Peninsula Aquatic Recreation Center. Este toboágua, que apresenta longos caminhos sinuosos, foi assolado por todos os tipos de problemas desde sua concepção. Esses problemas geralmente resultam em pessoas sofrendo lesões bastante intensas. Um menino foi visto sendo arremessado para fora do lado de baixo completamente inerte após cair do bote e ser jogado dentro do toboágua. Os impactos o deixaram inconsciente. Após este incidente, o toboágua foi fechado para investigações sobre o que causou o problema. No entanto, esta não foi a primeira vez que esse toboágua foi fechado após uma lesão no passado. O toboágua feriu gravemente 2 meninos em um incidente e teve seu cano estourado em outro, além de ferir 2 adultos que bateram a cabeça no teto do toboágua. Mesmo quando o passeio foi testado pela primeira vez pela equipe e suas famílias para um evento privado após ser construído, ainda conseguiu ferir várias pessoas. Número 8. Chute the Rapids. Chute the Rapids é um toboágua no Cedar Point. Os pilotos descem por um toboágua maciço enquanto estão em um bote com até 10 pessoas. O passeio foi o local de um dos piores acidentes na história dos toboáguas. Um dos botes estava sendo puxado para o topo da colina quando o passeio falhou. O bote foi lançado de volta morro abaixo antes de virar de cabeça para baixo. Isso significava que 10 pessoas, conte-as, 10, estavam presas em seus assentos, aprisionadas na água sem saída. Uma mulher sofreu ferimentos graves na cabeça. Havia crianças no bote que estavam aterrorizadas. Pessoas correram para a água e tentaram virar manualmente o bote de volta. Se não fossem essas pessoas corajosas que responderam ao chamado, as pessoas no bote provavelmente teriam se afogado. Número 7. Black Hole. Um dos toboáguas mais infames do mundo é o Black Hole no Wet n Wild Water Park, em Orlando. Não sei por que fui para o sotaque sulista ali, mas enfim, ele tem sido alvo de várias ações judiciais movidas por pessoas que foram gravemente feridas enquanto desciam esta armadilha mortal. Em 2000, um homem recebeu US $1,73 milhão após entrar com uma ação judicial relacionada a ferimentos graves que sofreu no Black Hole. Ele foi atingido por um objeto desconhecido enquanto descia o toboágua e, quando foi ejetado do fundo do toboágua, não conseguia mover as pernas. Mais tarde, ele precisou de placas de metal implantadas no pescoço. Houve inúmeras outras ações judiciais contra o Wet n Wild após lesões sofridas no Black Hole. Uma garota sofreu lesões depois de cair do seu tubo e bater no fundo. Outra pessoa parou completamente e foi atingida com força pela próxima pessoa descendo o toboágua. O tubo de outra garota virou, ferindo-a. Estamos vendo um padrão recorrente aqui. O principal problema é que o passeio leva 23 segundos para uma pessoa completar, mas a equipe envia um tubo a cada 20 segundos, ou seja, eles não esperam até que a primeira pessoa tenha saído do toboágua antes de empurrar outra pessoa. Número 6. Insano. Para o próximo toboágua, vamos para o Beach Park do Brasil. É lar de um dos toboáguas mais altos do mundo, estamos falando do Insano. Este toboágua tem incríveis 41 metros de altura, o que equivale a um prédio de 14 andares, então era inevitável ter terríveis lesões associadas a ele. Os pilotos alcançam velocidades de mais de 65 milhas por hora em sua emocionante descida. Na parte inferior, dizem que é tão íngreme que seu corpo mal toca o toboágua de verdade. Você está praticamente no ar durante a maior parte do passeio. Por causa disso, é incrivelmente importante cruzar os tornozelos e os braços ao redor do peito se você quiser descer essa coisa. Apesar de toda a publicidade, o passeio acaba em cerca de 4 ou 5 segundos. A equipe muitas vezes ri das pessoas que saem do fundo deste passeio. Esses turistas muitas vezes estão reduzidos a lágrimas quando são cuspidos no fundo deste gigante. Quer dizer, você os culparia? É uma queda de 14 andares. É aterrorizante. E se tiver um jacaré lá embaixo que você não sabia? Na verdade, seria um jacaré do Pantanal, considerando que é no Brasil, mas ainda assim, é aterrorizante.
Número 5. Sahara Sidewinder. As pobres pessoas não conseguem ficar em pé. Desculpe-me enquanto vou tomar um banho de dinheiro. Sim, é mais ou menos como imagino que seja nos negócios desse tipo. Número 4. Cannonball Falls. Para o próximo dos nossos toboáguas perigosos, voltamos mais uma vez ao infame Action Park. Ter um parque aquático com o maior número de ferimentos no estado é uma coisa, mas e o único toboágua que tem o maior número de ferimentos em todo o estado? Isso é o que passou pelo Cannonball Falls, o passeio mais perigoso no parque mais perigoso do estado mais perigoso, Nova Jersey. Vamos nos arriscar, porque o grande número de pessoas que estavam se machucando nisso fez com que o parque fosse fechado em setembro de 2015. O toboágua termina com uma queda de 10 pés em uma piscina. 6 pessoas ficaram gravemente feridas em apenas uma temporada. 5 dessas pessoas sofreram a mesma lesão no ombro. A empresa que opera o parque estava extremamente relutante em pagar pelo tratamento médico para qualquer vítima do Cannonball Falls. Com licença, senhor, eles querem compensação por suas lesões? Como se atrevem? Eu lhes dou entretenimento e eles me dão dinheiro. Como se atrevem a querê-lo de volta? Número 3. O Verhoek. Uma das tragédias mais recentes e horríveis que ocorreram em um toboágua envolveu um toboágua chamado Verhoek. Este toboágua está localizado no Parque Aquático de Kansas City e é o toboágua mais alto e maior do mundo. Tem 17 andares de altura. Lembra daquele argumento que fiz sobre o outro ser aterrorizante? Isso é mais de 51 metros. Caleb Shivab, um menino de 10 anos, foi arremessado do bote e decapitado em agosto de 2016. O menino era muito magro e muitas pessoas dizem que ele não deveria ter sido permitido no toboágua, que também tem um limite de altura. Verhoek é uma palavra alemã que traduzida aproximadamente significa louco. Desde o incidente, o toboágua foi corretamente fechado. E sabe de uma coisa? Vamos com outra palavra alemã. A palavra alemã de hoje é Unverantwortlich, que se traduz como irresponsável. Número 2. Jerônimo Falls. Jerônimo Falls é um toboágua no infame Action Park, um parque aquático em Nova Jersey, onde várias pessoas se machucaram, morreram ou processaram o parque devido à falta de precauções de segurança. Um tema meio comum nesses parques aquáticos. Parece divertido, certo? Bem, talvez não. Jerônimo Falls não existe mais, mas quando existia, era considerado um dos toboáguas mais extremos de todos os tempos. Isso se devia ao seu grau de inclinação incrivelmente estúpido. A inclinação era insana. Os toboáguas de hoje nem tentam igualar esse nível de inclinação. Existem algumas razões para isso, na verdade, mas a razão mais importante pela qual eles não fazem toboáguas tão íngremes é porque quando você constrói um toboágua como o Jerônimo Falls, as pessoas descendo nele realmente começam a voar no ar em vez de ficarem grudadas na superfície do toboágua. Eles continuaram esse problema instalando uma grade de metal na abertura do toboágua, o que significava que muitas pessoas batiam na grade de metal e eram jogadas de volta para dentro do toboágua, causando lesões graves. As pessoas descendo esse toboágua atingiam velocidades de até 60 milhas por hora. Número 1. Cannonball Loop. Havia rumores de que essa atração nunca foi realmente aberta ao público, mas em 1985 o Cannonball Loop estava, de fato, aberto para negócios. Durante os testes do Cannonball Loop, manequins foram jogados e decapitados. A atração foi ajustada até que os manequins passassem com as cabeças intactas. Depois, os funcionários do parque foram oferecidos $100 para testá-lo. Isso é uma ótima gestão. Felizmente, ninguém morreu nesse monstro, mas algumas pessoas ficaram presas, e antes que fosse fechado para sempre, uma porta de escape foi instalada no loop para resgatar os pilotos presos. E esse é nosso vídeo de hoje. Sim, acho que não vou em um toboágua por um bom tempo agora. Quer dizer, a menos que me ofereçam um bom dinheiro, talvez eu tente as portas de escape primeiro. Qual entrada da lista te assustou mais? Deixe-me saber nos comentários abaixo e não se esqueça de dar um joinha neste vídeo e, já que estamos nisso, vamos ensinar outra palavra alemã. A próxima palavra alemã de hoje é abonnieren, que significa inscrever-se. Agora, se as pessoas perguntarem, você pode dizer que aprendeu coisas educacionais neste vídeo. Obrigado por assistir e nos vemos em breve.